agora vamos falar de um programa desenvolvido pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares que está proporcionando melhoramento genético para aumentar a produtividade no campo. É o programa Mais Pecuária Brasil. Aqui no estúdio eu estou com o médico veterinário e diretor técnico do programa, Carlos Vinícius Nascimento. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Na prática, como funciona o programa? O programa Mais Pecuária Brasil é um programa de maior difusão de material genético de bovinocultura para o agricultor familiar. Eu sou um pouco suspeito para falar nisso, eu sou médico veterinário, então a gente quebrou alguns paradigmas, inclusive paradigmas veterinários, de atender o pequeno produtor. Então o projeto, a ideia é democratização do melhoramento genético, onde a gente ficava numa bolha, esse melhoramento genético ficava numa bolha e não chegava... Poucos conseguiam fazer, Poucos conseguiam fazer, por vários motivos. E a ideia da Confederação foi justamente quebrar essa bolha, né? E a Confederação, através de acordo de cooperação técnica com as secretarias municipais, né, de agricultura, disponibilizamos para todos os produtores esse melhoramento genético, onde a Confederação disponibiliza da agulha, protocolo hormonal, sêmen. A gente tem uma parceria com uma grande empresa de melhoramento genético, uma empresa multinacional, onde os melhores touros, tanto de bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, disponibilizando para esse produtor, que nunca teve acesso a isso. Que legal, porque é um procedimento caro, né, doutor? Então, é um procedimento que, para o pequeno produtor, devido à questão comercial, ele não tem acesso a isso, né? Mas, assim, acaba não sendo caro, né, pelos benefícios que ele disponibiliza. Só que ele não tinha acesso a isso. A longo prazo não fica tão então, caro, mas para ele disponibilizar esse dinheiro ali naquele momento... Por exemplo, o pequeno produtor, ele tem 2 vacas. Então, para comprar um frasco de remédio, um frasco para 50 animais, um sêmen, o mínimo que vende é de 10 doses. Então, para esse pequeno produtor, ele tinha que viabilizar a diária de um veterinário. Então, ficaria muito caro o processo. Então, se distanciou o pequeno produtor do que tinha acesso a essa biotecnologia. Então, para o nosso país, a gente fala que é uma revolução genética. Que legal. Né? Esse programa ele começou em 2021, né? Certo. E de lá para cá, quantos produtores foram atendidos? Olha, nós estamos presentes em mais de 3.600 municípios, através de acordo de cooperação técnica, né? E a gente já atendeu mais de 30 mil produtores, 30 mil famílias, a gente fala em famílias, né? São mais de 200 mil animais inseminados no Brasil todo, do Amazonas até Rio Grande do Sul, no Nordeste. Isso que eu ia te perguntar, não tem uma região específica, não tem, né? Todo o Brasil está sendo atendido? Nós estamos presentes em todo o Brasil, nós temos uma equipe técnica, porque não adianta você levar biotecnologia se você não levar assistência técnica, que é um grande desafio. Nós tivemos já outros projetos para atender a agricultura familiar, mas entregava o insumo, mas o produtor, sem conhecimento, esse insumo se perdia. Então, o projeto, essa democratização, não é somente de insumos, mas de assistência técnica. Então, a gente fala que é um programa multidisciplinar, porque quando a nossa equipe técnica vai na propriedade, ele fala de nutrição, ele fala de sanidade, fala de manejo. Então, você acaba levando para esse produtor, para esse agricultor agrofamiliar, esse pacote tecnológico. E torna a propriedade sustentável, de uma certa forma? Totalmente. Porque o produtor agrofamiliar é o produtor realmente que ele é sustentável, porque ele agrega, ele vive daquela terra. Então, ele tem uma diversidade de produção na pecuária, na agricultura. Então, ele precisava somente dessa força para que ele pudesse melhorar cada vez mais. Então, com o melhoramento genético, a gente pode dar um salto de 3, 4 vezes a produção. Então, onde teria 4 vacas produzindo em média de 5 litros, uma vaca vai produzir essa mesma quantidade de leite. Então, é totalmente sustentável. Quando a gente fala muito em gases de efeito estufa, então a gente tem que buscar alternativa. Não adianta a gente brigar o que o mundo quer. Se o mundo está querendo esse produto, né, a gente tem que também se preservar e levar esse conhecimento para o agricultor familiar, que representa grande parte da agricultura do nosso país. E a ideia é ampliar cada vez mais esse programa, né? Sem dúvida. A gente está buscando cada vez mais. Então, a gente está agora com um programa do Mais Pecuária, que é de bovinos, né? Nós já iniciamos outro projeto que é mais genética no sertão, que é para caprinos e ovinos também. Então, a gente está aumentando cada vez mais. Como eu falei, o produtor agrofamiliar não fica só com uma cultura. Ele tem a vaca de leite, ele tem um carneiro, ele tem um bode, ele tem uma macaxeira. Então, a ideia é a gente fazer que esse produtor fique na sua terra, na sua origem. Nosso DNA é a terra.
Então, esse produtor não tinha rentabilidade. Então, a gente está favorecendo que ele consiga ter uma qualidade de vida, sustentar seu filho, educar seu filho para ele ficar na terra. Porque um dos benefícios do projeto é evitar esse êxodo rural. Então, o projeto ele tem vários benefícios, entre eles esse, né? De agregar... Que eles fiquem, né, na propriedade, terra, que os filhos também fiquem, né? Fique na terra, porque se você tem uma rentabilidade baixa, o filho vê o pai trabalhando sem ter rentabilidade, vou sair fora. Exatamente. Então, ele vê como elemento genético que o Mais Pecuária traz, ele volta para a terra e fala, não, meu pai foi criado aqui, eu tenho uma qualidade de vida e consegue comprar um carro, consegue comprar uma televisão, consegue comprar uma moto para o filho estudar na cidade. Então, quando se fala muito em sustentabilidade, a gente tem que pensar também na sustentabilidade econômica dessas famílias. Não adianta a gente falar e se a gente não der condições. Então, a ideia da Confederação, dessa democratização do melhoramento genético, é levar essa possibilidade, né? A possibilidade de melhorar a sua vida. Levar a teoria à prática, né? E a assistência, né? Agora, o produtor que estiver nos assistindo, tanto aqui do Distrito Federal, o entorno, ou de todo o Brasil, se ele quiser esse melhoramento genético, né? Mudar na sua propriedade esse processo, o que deve fazer? Tem que ser associado à CONAFÉ, à Confederação, ou não? É uma excelente pergunta, que é... A ideia dessa democratização é não ter amarras, né? A gente está quebrando as amarras, quebrando essa bolha. Então, não precisa ser associado, né? Porque muita gente pergunta justamente, tem que ser associado na Confederação. A Confederação não. Ela quer que todos os produtores independentes sejam associados à Confederação ou não tenham acesso. Então, só basta ir na sua Secretaria de Agricultura Municipal, pedir para se cadastrar. Como eu te falei, a gente tem mais de 3.700 acordos de cooperação técnica espalhados pelo Brasil. E se não tiver, cobre o seu secretário para ter acesso, ligue na CONAFÉ, veja se a sua prefeitura não tem acesso ainda, que a disponibilidade é para todo o território nacional. Muito legal, né? Realmente uma democratização do melhoramento genético, né? Importante. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Viu?